Muito boa noite, governador Ibanez Rocha. É um prazer ter o senhor aqui no nosso estúdio. Boa noite, os nossos internautas. Boa noite, os nossos ouvintes da Rádio Metrópolis FM. Então, hoje o senhor está aqui com a gente para poder fazer um balanço desses primeiros 100 dias de gestão à frente do Distrito Federal. Aí eu pergunto para o senhor, como é que é o Distrito Federal deste 10 de abril de 2019? O que é que ele tem de diferente de quando o senhor assumiu? Bom, Lília, em primeiro lugar, agradecer a você, ao Metrópolis, toda essa equipe de jornalismo que você tem aqui, que faz uma cobertura diária de todos os eventos, que sabe qualificar a notícia da forma que tem que ser feito, colocando para todos os ouvintes, telespectadores, da melhor forma possível a informação, que eu acho que isso que vale a pena. Criticando na hora que tem que ser criticado, e eu acho que a imprensa está aqui, eu lutei muito enquanto advogado para que a imprensa fosse livre, como dirigente de ordem, e permaneço nessa luta, mas fica meu agradecimento a esse meio de comunicação que tem que ser revelado de forma tão esplendorosa no âmbito do Distrito Federal. Eu posso afirmar para você, Lilian, que o Distrito Federal, nesse curto espaço de tempo, ele está bem melhor do que eu recebi. E eu falo isso porque foi um trabalho muito árduo ao longo desses 100 dias, eu posso até dizer um pouco mais, ao longo de todo esse período pós-eleitoral. Desde o primeiro dia eu comecei a trabalhar para conhecer. Eu ganhei 3 meses de administração a partir da nossa eleição, porque eu empreendi um trabalho muito forte ali na fase da transição, Sim. já na busca de recursos, na busca de emendas, na realização de projetos e conhecendo um pouco do governo. Então eu não assumi a máquina para conhecer depois, é certo que entrei conhecendo pouco. Mas eu tenho inúmeros ganhos, eu tenho certeza que a sociedade do Distrito Federal já sente esse clima de mudança e vai sentir muito mais a partir desses 100 dias. Por quê? Porque tudo aquilo que precisava ser realizado, principalmente na área das licitações, os projetos que precisavam ser ajustados, principalmente os projetos executivos, a alocação de recursos para que começassem as obras. Eu quero transformar o Distrito Federal daqui para frente num canteiro de obras verdadeiramente para que a transformação venha. Nós estamos com muito tempo que não se investe no Distrito Federal na área de infraestrutura. Mas posso lhe afirmar que eu tenho esse sentimento da mudança e eu falo isso não só de dentro do gabinete. Eu vou às ruas frequentemente e a alegria da população em todos os locais que eu passo, os exemplos do atendimento que está sendo feito, a aproximação da administração com a população, isso já se vê em todos os momentos. Quero deixar bem claro para você que a máquina que eu recebi é uma máquina que vinha muito viciada, muito pesada. Esses anos sem governo no Distrito Federal, e eu posso falar exatamente dessa maneira, hoje eu te passei na nossa entrevista que nós tivemos pela manhã, lá no Palácio do Buriti, frente àqueles vários retratos dos governadores, com todo respeito a cada um deles que passaram pelo cargo, mas após a saída drástica do governador Arruda, do governo, de lá para cá nós tivemos um período de muita dificuldade administrativa e houve um entranhamento da figura do petismo e do socialismo, o que fez a máquina passar a se consumir. Então, para que essa nossa vontade de realização chegue lá na base, onde há o atendimento para a comunidade, isso tem sido um esforço muito grande, tanto meu quanto de todos os secretários. Agora, governador, foi marca da gestão do governador que antecedeu o senhor, o Hollenberg, a questão do arroxo, da herança maldita. O senhor está enfrentando agora um problema também, que é um problema de dinheiro, de falta de dinheiro. O senhor hoje chegou a dizer que, olha, se for preciso, a gente vai sair cortando e cortar onde for necessário. O senhor não tem receio de terminar a gestão e ficar também com essa bandeira do, olha, está tudo muito apertado, não dá para poder aumentar salário, não dá para poder fazer investimento porque a gente está sem dinheiro? Não, eu não tenho esse medo, Lilian, e eu faço isso porque eu trabalho de uma forma diferente. Eu trabalho com 2 orçamentos, digamos assim. Eu trabalho com um orçamento público, e é um orçamento que existe, e que eu tenho que respeitar, que é o orçamento do Distrito Federal, que tem sim suas limitações. E não são pequenas. E agora se agravam mais ainda com essa decisão do Tribunal de Contas da União, que nós vamos ter a oportunidade de comentar mais adiante. Mas eu trabalho também com um outro orçamento, que é o orçamento da União, através das emendas parlamentares, através dos projetos que existem no âmbito nacional que nos permitirão fazer muitas obras no Distrito Federal que estão de forma muito avançada. Eu dou alguns exemplos, por exemplo, nós temos vários viadutos que estão prontos para ser lançados.
caso do Itapuã, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1. São obras que vão acontecer e que já têm recursos alocados e agora com a liberação das emendas impositivas, nós já vamos começar essas obras cujas licitações já estão prontas, só não foram lançadas porque o recurso ainda não foi liberado. Então é um outro orçamento. Nós temos a questão, por exemplo, do Hospital do Câncer, são 120 milhões que estão já aprovados junto à Caixa Econômica Federal e é uma obra que vai ser realizada e que não depende do nosso orçamento. Então, são inúmeras as obras que vão acontecer. Eu tive conversando com o senador Exalci este final de semana, ele juntamente com a nossa equipe econômica, com o André Clemente, nos colocou que existem 300 milhões de reais de emendas que estão aí para ser utilizadas pelo Distrito Federal e não foram utilizadas ao longo dos últimos anos. Faltava projetos, faltava vontade de executar, faltava equipes capazes de executar e agora nós estamos com nossa equipe toda trabalhando de forma unida. E das emendas que foram colocadas no ano passado, nós já ajustamos no orçamento, o governo vai restringir um bom valor deles, vai fazer o contingenciamento, mas o restante ele já vai passar a liberar agora a partir do próximo mês. Então nós vamos ter sim muitas obras no âmbito do Distrito Federal. E aí tem a outra parte que não é orçamento, que são as PPPs, que eu venho empreendendo de forma muito forte desde o meu primeiro dia de governo. Já coloquei para andar várias delas e você tem conhecimento, todos os ouvintes e todos os que nos assistem têm. Como é o caso do VLT. Nós já abrimos o edital, tivemos 9 empresas habilitadas para os estudos, eles estão no prazo dos estudos. Amanhã eu tenho uma outra reunião com o comitê de PPPs também, onde nós vamos analisar outras. A do VL, a da Saída Norte, que é uma obra importantíssima de infraestrutura para o Distrito Federal, já está em fase adiantada. A da Ponte do Paranoá também. Pode explicar o que são essas obras da Saída Norte, para quem não sabe exatamente? Saída Norte é um projeto que já existe há muitos anos e que vinha... Estava parado, eu não sei nem o motivo porque estava parado, porque é de grande importância. É uma obra que sai ali perto da UNB, naquele terreno que é onde é o Clube do Servidor, uma ponte que atravessa para o Lago Norte. Então nós vamos desviar o trânsito de quem mora no Lago Norte. Essa ponte passa por baixo do Lago Norte, sai lá na frente no Varjão e aí cria-se um novo bairro que é o Novo Taquari. Quem vai financiar essa obra? É exatamente o novo bairro que está sendo criado. Então as empresas constroem, têm a obrigação de dar manutenção e suporte nessa via durante 30 anos e na venda dos lotes e na construção do novo bairro, ela reembolsa toda a despesa que tem. Essa obra estava prevista originalmente em 3 bilhões de reais, porque ali previa uma ponte estaiada e essa ponte estaiada custa em torno só ela de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu pedi para reduzir, por isso o atraso, porque me perguntará, mas você não quer construir uma ponte estaiada? Não, eu quero construir uma ponte. Porque o restante desse recurso vai voltar para os cofres da TerraCap. Porque nós vamos pagar o investimento e esses 800 milhões de diferença, que a outra ponte sai em torno de 400, eu quero investir em outras áreas. Então, essa é uma obra importante. E vai sair lá na entrada de Sobradinho, então alivia todo o trânsito. Quanto tempo um empreendimento desse Olha, é um empreendimento de longo prazo. A primeira parte é a ponte do Lago Norte. Eu acho que essa é mais importante e já alivia muito o trânsito para ali. A segunda parte ela deve durar aí em torno de 5 a 6 anos. O que importa para nós é começar os projetos. Eu acho que aquilo que der para terminar dentro de um governo é muito maravilhoso, fica como entrega do governante. Mas aquilo que você inicia e entrega para a sociedade, fica como realização para a cidade. Eu acho que isso é mais importante. O senhor estava prestes ali na boca de fazer a PPP, o senhor estava na boca ali de fazer aquela PPP do Estádio Nacional, né, que pega não só o Estádio Nacional, mas também o Nilson Nelson e o Parque Aquático também. Aí a gente revelou ali um documento que é um parecer da própria TerraCap, citando uma série de inconsistências no plano apresentado pela única empresa que se cadastrou para poder assumir aquela concessão. A gente notou que houve uma grande preocupação da própria TerraCap, por meio do presidente da TerraCap, o Gilberto Ock, e da empresa também que estava qualificada, em descobrir quem fez o vazamento em relação ao documento que a gente publicou. E havia pouca preocupação ali em se corrigir os itens que foram apontados. Quem primeiro veio com essa preocupação foi justamente o senhor, ainda bem, que já determinou, olha, precisa de um tempo para que isso seja
corrigido, a gente vai fazer diligências, abrir as investigações que forem necessárias para corrigir o que for necessário. Bom, em que pé que está isso daí? Bom, a primeira coisa, é bom a gente separar as duas coisas, entendeu? Uma coisa é o vazamento. A questão do vazamento, eu acho isso uma inteligência muito boa da imprensa, e principalmente o trabalho que vocês fazem um trabalho também investigativo. Mas o que me chateou com o vazamento não é o fato de ter vazado, porque é um documento público a partir do momento que ele fosse colocado dentro do processo. O problema do vazamento é porque eu noto dentro da TerraCap, como noto dentro de outras empresas, que essas empresas passaram a consumir tudo que elas produzem em favor dos seus servidores, dos seus empregados. Então o problema do vazamento está aí. É um trabalho deles contra a própria empresa, que não querem que o patrimônio que eles entendem que seja deles, seja da cidade. Um fogo amigo Descumprindo o Estatuto da TerraCap. Porque se você olhar os artigos do Estatuto da TerraCap, ela só tem uma função: criar a infraestrutura do Distrito Federal. Então esse é o problema do vazamento, que para mim, está superado. Então, é só essa questão dos servidores, eles entenderem que a empresa que eles trabalham é uma empresa que foi criada com data de finar. Ela tem que terminar. Porque no dia que a infraestrutura do Distrito Federal estiver pronta, a TerraCap não tem sentido de existir. Isso é bom que se diga. Eu não estou dizendo aqui que eu vou acabar com a TerraCap, mas ela foi criada com essa finalidade. Quem leu o Estatuto da TerraCap vai ver essa possibilidade. Passada essa fase, o que eu achei importante naquilo ali? Eu recebi aquela licitação pronta. Eu quero deixar isso bem claro para todos. Recebi com grande ânimo, porque eu acho que é a única maneira que nós temos hoje de evitar que aquele monumento, ou aquele elefante, como dizem, ele não tenha finalidade nenhuma. Ele hoje custa caro para o Distrito Federal. Nós não temos a condição que o privado tem de explorar e não temos condições de fazer as demais obras complementar aquele complexo que é o maior complexo turístico que nós temos no Distrito Federal, talvez no Centro-Oeste. Então essa obra ela tem que seguir. O que o parecer nos dá? A oportunidade de corrigir os erros que ficaram. E isso está sendo feito juntamente à empresa. Ela deve apresentar até amanhã os esclarecimentos que foram solicitados e, a partir de uma análise técnica, nós vamos seguir com a licitação e concluir essa parte para que a gente possa realmente empreender naquela região, trazendo, e visto esses dias, por exemplo, nós estamos aqui com aquele show do Circo de Solé, sem querer fazer propaganda, o tanto que nós temos potencial turístico, quantas pessoas não estão ali chegando naquele local, explorando. Imagina quantos shows internacionais, nacionais, quanto nós não podemos trazer de turismo para o Distrito Federal e para as nossas populações. Por que, então, apenas uma empresa apareceu como interessada, ou credenciada, ou qualificada, se parece ser algo tão vantajoso assim? Eu acho que faltou um pouco, Lilian, e aí é o que eu coloco de defeito, entendeu? E eu vou falar de forma bem clara, como os governos que passaram aqui adquiriram muito pouca credibilidade no cenário internacional, e eu dou o exemplo da Fórmula Indy, que o governador que estava aí, que eu sucedi, cancelou, e era um evento internacional, não havia credibilidade no mercado internacional de que isso daria certo. Esse foi o grande problema da licitação e de não ter outros concorrentes. E aí que eu dizia na eleição e digo sempre, o que faz um governo não é a quantidade de recursos, é a credibilidade que ele tem perante o empresariado, perante a sociedade. Eu acho que foi esse o motivo. Assim, a minha avaliação pessoal, eu não tenho como dar uma resposta. Eu vejo hoje um ambiente de muito interesse no Distrito Federal pelos empresários, sejam os daqui, sejam de outros locais. Por quê? Porque sentem, na minha pessoa e no nosso governo, segurança jurídica, que é o que os empresários buscam. Existem vários locais do mundo para se investir. Quando ele sente que o ambiente é de segurança jurídica, ele aporta naquele local. Veja só a diferença da licitação que foi feita naquela época e agora dos estudos do VLT. Os estudos do VLT, que talvez seja uma obra muito menos viável do ponto de vista financeiro, apareceram 9 empresas para estudar. Isso mostra o ambiente de negócio que nós estamos vivendo no Distrito Federal. Você está falando que o que faz um governo não é necessariamente a quantidade de recursos, mas o senhor ficou bastante preocupado com uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, que nos tirou aqui numa lapada só 10 bilhões, ainda frustrando a receita mensal em 700 milhões mês. Como é que o senhor planeja buscar retomar esse dinheiro? E se por um acaso não houver sucesso, qual vai ser o impacto disso aqui para o nosso Distrito Federal? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a decisão do Tribunal de Contas, eu quero dizer que eu fui lá pessoalmente,
como governador do Distrito Federal e com o conhecimento jurídico que Deus me concedeu, eu fui lá pessoalmente fazer a defesa do Distrito Federal, porque eu acredito na tese que vinha sendo discutida pela Procuradoria. Explico o que é a tese. O servidor da segurança no Distrito Federal, ele é, por determinação constitucional, financiado pelo governo federal, pela União. A maneira desses recursos chegarem foi através do fundo que foi criado através de uma legislação em 2003. Antes era feito através de repasses diretos. Quando eram repasses diretos, o imposto de renda era da cidade. Sempre foi assim. O fundo foi o meio pelo qual se garantiu a manutenção desses recursos. O que acontece? Esse servidor da segurança, ele é um servidor do Distrito Federal. Quem faz o concurso, quem contrata, quem rege todas as normas sou eu. É a minha polícia. Então, o fato da União repassar os recursos não quer dizer que o recurso seja dela. Então, ela está se apropriando do imposto de renda, que é um recurso do Distrito Federal. E por que é um recurso do Distrito Federal? Porque esse servidor mora aqui. E é assim, por que os estados e os municípios recolhem o imposto de renda e ficam com ele? Porque são eles que dão a condição para que esses servidores tenham outras assistências. Por exemplo, o precatório do servidor da segurança não é pago pelo Fundo Constitucional, ele é pago pelo Distrito Federal com seu orçamento. Então essa é a razão jurídica pela qual eu defendo. Segundo lugar, Tribunal de Contas nunca teve nem terá competência para decidir um conflito entre a União e o Distrito Federal. A Constituição assegura que, havendo uma divergência entre estados, entre a União e estados, entre o Distrito Federal e a União, a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Então, o tribunal usurpou a competência do Supremo para dirimir essa matéria. Então, eu vou levar essa matéria ao Supremo Tribunal Federal. Eu espero conseguir uma liminar que vai nos garantir esse recurso, pelo menos enquanto durar a liminar, enquanto houver o julgamento do mérito da matéria. Por outro lado, eu faço questão de esclarecer isso. O Tribunal de Contas da União, não sei o motivo, não sei se por conta dos governantes anteriores, da irresponsabilidade de alguns, concedendo muitas benesses, e foi isso que eu ouvi de muitos ministros durante o julgamento, demonstrou um preconceito muito grande. Parece que os ministros do Tribunal de Contas da União, em sua grande maioria, não estou falando de todos, esquecem que a 40 quilômetros do Distrito Federal existe a mesma pobreza que existe no Piauí, em Alagoas e em outros locais. Então nós temos aqui um problema muito sério. E existe um outro preconceito que eles têm que assumir. Eles têm que pagar o aluguel por morar aqui. E o aluguel deles é o Fundo Constitucional. Eu hoje, por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho 4.000 prefeitos, com mais todas as suas assessorias. Eu tenho todas as embaixadas, são mais de 180 organismos internacionais. Eu tenho os principais tribunais do país aqui, com todos os seus ministros, todos os seus servidores e todos os seus familiares. Eu tenho aqui no Distrito Federal o presidente da República, todos os seus ministros e suas famílias para cuidar. Isso tem um custo. Ou alguém está pensando que o custo para cuidar de todas as autoridades aqui ele é barato. Ele é muito mais caro do que se imagina. Então esse foi o custo estabelecido para colocar a capital da República aqui. E é isso que tem que ficar bem claro. Alguém tem que pagar essa conta. Caso contrário, transfere para qualquer outro lugar e deixa que aqui nós vamos resolver as nossas vidas. A cidade é linda, tem potenciais enormes. Se eu tiver a redução desse custo que eu tenho com toda essa segurança, com a saúde, porque os senadores e deputados, que eu não falei ainda há pouco, todos eles têm plano de saúde. E os funcionários que trabalham na casa deles? Quem é que cuida da saúde deles? Quem é que cuida da saúde dos seus filhos? Quem é que cuida da segurança de todos eles? Esse é o preço. Todo mundo tem que pagar. A democracia é um negócio maravilhoso. Cada um paga seu preço. Eu acho que o preço de instalar a capital da República é esse do Fundo Constitucional. Está barato. Se for cobrar em aluguel, o que nós gastamos aqui e o que fazem do Distrito Federal, a conta está barata do fundo. O deslinde para essa situação, qual a expectativa? Sim, mas de tempo. Se perder no Supremo, nós devemos estar entrando com a ação, estou aguardando só a publicação do acórdão, aí eu vou para o segundo ponto. Eu sou administrador responsável. Eu até digo que do ponto de vista pessoal eu sou irresponsável. Eu gasto muito, mas eu estou gastando do meu, gasto do jeito que eu quero. Agora, do que é do público... Essa era uma pergunta, inclusive. No que é do público, aí eu tenho muita responsabilidade. Eu administrei a Ordem, que é um pequeno assim, mas administrei com muita responsabilidade. Recebi com as contas todas elas fora de controle e entreguei com elas todas saneadas.
Então, se eu não tiver a fonte de recursos, eu vou cortar nas despesas. E aí, simplesmente, eu já sei quais são as despesas que eu vou cortar. Não pensem vocês que eu já não estou analisando a hipótese pior. E qual é a hipótese pior? Eu tenho, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você, Lilian. Eu peguei muitas contas que foram realizadas pelos governos anteriores. 254 milhões com dívida com hospitais particulares, mais 182 milhões de dívidas com outras entidades, outras empresas, coisas do passado que precisam ser regularizadas para que as empresas continuem trabalhando, que a grande maioria delas estão sufocadas. Eu vou reduzir esse ritmo de pagamento. Eu tenho, por exemplo, as pecúnias dos servidores, que a gente tem um acordo de pagar um tanto por mês, e eu estava aumentando esse pagamento para poder aliviar, já que eu não estou podendo dar reajuste, eu estou aliviando a vida deles essa via. Vou ter que diminuir o ritmo de pagamento. Eu tenho a questão dos médicos, por exemplo, que eu aumentei as horas extras para poder acabar com as filas, com os grupos todos. Paguei as horas extras que o governador anterior deixou, ele mandou os médicos fazerem setembro, outubro, novembro, dezembro de hora extra, não pagou nenhum. Paguei 17 milhões de reais deles para poder animá-los a ir para o trabalho. Isso deu resultado. Nós fizemos 16 mil cirurgias, enquanto o governo passado fez 6 no mesmo período. Então, são coisas desse tipo que eu vou ter que cortar. Mas isso não e vai... vou ter que cortar na máquina. Quem vai sofrer? A população. Especialmente mas é nessa o preço situação que se paga, eu tenho que ajustar. Vou tentar fazer de modo em que a população, no que é atividade fim, saúde, segurança e educação, tenha o menor impacto possível. Agora, nas outras áreas, por exemplo, nomeações de concursados, vou ter que cortar. Não tem jeito. Então, quer dizer, a conta é a conta da responsabilidade que vai atingir toda a sociedade. Então, eu vou no custeio e vou também nessa questão de pessoal. Vou ter que fazer todos os cortes, cortando hora extra, vou ter que fazer um trabalho que vai atrapalhar a cidade até que eu ajuste o orçamento. Mas eu tenho responsabilidade para fazer isso. E a gente está falando de um desfecho que vai levar quanto tempo? Qual é a tramitação, pela experiência que o senhor tem jurídica, e qual é a tramitação desse processo no TCU até chegar ao Supremo? Quanto tempo a gente vai ficar em suspense? Até chegar ao Supremo demora pouco. O acórdão não deve estar para ser publicado, se não foi já publicado. Então, eu acho que nesse ponto nós já vamos tratar do assunto de forma imediata. A partir daí, com a distribuição para um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer a entrega de memoriais, a União certamente fará as dele, e vamos despachar essa liminar. Se concedida a liminar, eu vou trabalhar de forma mais rápida, o que der para fazer da forma mais rápida possível, para que esse processo venha a plenário do Supremo Tribunal Federal e seja julgado. Por quê? Porque nós precisamos de segurança jurídica. E esse é um ponto da minha crítica ao Tribunal de Contas da União. Porque eles deram uma liminar lá atrás, confirmada no plenário do TCU. Veja só. Eles deram a liminar dizendo que era para os recursos continuarem no Distrito Federal. Eles sabiam que esses recursos iam ser consumidos, porque eles estavam entrando no orçamento do Distrito Federal. Aí, no momento da cassação da liminar, eles mandam cortar já para o mês seguinte, para voltar para os cofres da União. Quer dizer, eu estou tratando de um orçamento que foi aprovado no ano passado, do qual eu não tive acesso, então você corta 700 milhões de reais do orçamento desse ano. Então, quer dizer, é jogar na bancarrota. Um tribunal que deveria trabalhar pela responsabilidade fiscal. O impacto já é agora, né? A gente já está sem esse dinheiro. O impacto, se eu não conseguir eliminar no Supremo, é imediato. Já é para a folha de pagamento desse mês. Certo, então a gente depende de uma liminar do Supremo. Dependemos hoje de uma liminar do Supremo. Caso contrário, a partir desse mês eu vou entrar num processo de corte de tudo. Bom, a gente está falando também de uma das que foi, né, uma bandeira do senhor aí durante a campanha que arrastou toda uma corporação importante ali no apoiamento ao seu nome para o governo do Distrito Federal, foi a promessa da paridade da Polícia Civil com os salários da Polícia Federal, o que impacta num aumento para essa corporação de 37% nos salários desses policiais. Como é que fica essa questão? O senhor tem sempre reafirmado que, no caso deles, houve a situação é diferente. Deixa eu explicar um pouquinho, porque essa decisão do Tribunal de Contas da União, ela não impacta no Fundo Constitucional. Que fique bem claro isso. O Fundo Constitucional vai continuar sendo integral. O cálculo está lá. Então, eu vou continuar recebendo o Fundo Constitucional. O que acontece da diferenciação entre Polícia Militar, Polícia Civil e o restante das outras corporações, das outras classes no Distrito Federal? Por falta de um entendimento entre os governos que passaram aqui,
eles ficaram muito tempo sem ter reajuste. Todas as outras categorias, mesmo aquela que estão aguardando a terceira parcela, eles estão aguardando uma terceira parcela. Polícia Civil e Polícia Militar só teve o auxílio moradia. Não tiveram nada ao longo de muitos anos. Então, esse se trata de uma injustiça cometida ao longo dos anos, porque os governantes que aqui passaram no Distrito Federal não tinham interlocução com o governo federal por se tratar de uma legislação federal. Então, só para diferenciar essa situação. Segundo, o impacto que foi previsto e dá para ser absorvido pelo Fundo Constitucional, ele continua da mesma maneira. Qual é a diferença? Esse valor que está sendo do imposto de renda, ele não está dentro do fundo. Ele está, como é imposto de renda da cidade, ele está no orçamento do Distrito Federal. Então não muda nada em relação às corporações e aos pedidos de reajuste. Esse aí eu vou manter, vou negociar com o governo federal, vou mostrar a importância desse reajuste para a cidade e para a segurança de todas essas autoridades, porque nós temos que ter uma polícia qualificada no Distrito Federal, e temos. Então, isso não tem esse impacto. Mas o senhor está nas mãos do governo federal nessa situação. Todos os governantes que passaram aqui sempre estiveram. Eu estou tendo coragem de levar o debate em alto nível, tenho colocado os interlocutores da Fazenda, da Segurança, junto ao governo federal para demonstrar essa necessidade, e eu estou ao lado das corporações, inclusive pedindo a eles, e tenho sido atendido, que a gente faça uma negociação pacífica, que a gente leve isso junto com as reformas que são necessárias no âmbito do governo federal, para que a gente não crie um clima de conflagração com essas autoridades que nós precisamos. Então eu estou fazendo como eu sempre aprendi como advogado trabalhista, como advogado que fui. Eu vou levar na negociação, porque eu acho que essa é a maneira, demonstrando a necessidade, demonstrando a possibilidade de pagamento e conversando com as autoridades. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, a equipe econômica, através do Paulo Guedes, sabendo do apoio que nós estamos empreendendo, vai nos dar essa condição. O senhor tem uma carta na manga, porque o Bolsonaro precisa, o governo federal precisa dos governos estaduais na reforma da Previdência. O senhor tem uma interlocução com o Congresso naquilo que tange aqui ao nosso quadradinho, né, com os parlamentares que representam o Distrito Federal. O senhor também tem influência junto ao Fórum de Governadores. A questão da paridade dos policiais vai ser moeda de troca nessa conversa sobre Previdência? Eu tenho tido um relacionamento muito franco com a equipe do presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, com o Rogério Marinho da Previdência. O que eu tenho colocado de forma muito clara, tanto eu quanto todo o Fórum de Governadores, é que nós temos que pensar nessa reforma como uma reforma da salvação do Brasil. Não só a questão do impacto financeiro que ela vai gerar. Eu acho até que o impacto financeiro, por ser de longo prazo, é o que menos importa nesse momento. Nós temos que dar uma mensagem ao mercado financeiro nacional e ao mercado internacional, que é onde estão os recursos hoje, que o Brasil vai ter condições de pagar suas dívidas. Sem isso, o Brasil não volta a crescer. Então, o apoio ao presidente Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e à reforma da Previdência é incondicional. Não tem nada a ver uma negociação com a outra. Até porque essa reforma pode gerar as condições financeiras que faça alcançar o próprio Fundo Constitucional, porque o Fundo Constitucional ele é calculado de acordo com a receita corrente líquida da União. Então, se houver crescimento, cresce da tudo, arrecadação, né? Cresce tudo. Então, uma coisa não está condicionada à outra, muito pelo contrário. E eu tenho dito isso aos representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, todos eles eu tenho conversado. Nós temos que apostar todos juntos. Não podemos criar problema nesse momento. E todos os governadores e todos os prefeitos, que eu estive hoje na Marcha dos Prefeitos, fechei a palavra no quadro dos governadores, isso é apoio total ao presidente Bolsonaro e à reforma da Previdência. Estamos organizados, algumas coisas precisam ser ajustadas na reforma, já existe o entendimento do próprio Paulo Guedes, do Rogério Marinho, da equipe e dos presidentes do Senado e da Câmara, que alguns ajustes vão ser feitos, o valor, ao invés de ser de 1 trilhão, como calcula o Paulo Guedes, vai diminuir um pouco, porque não se faz reforma matando as pessoas mais necessitadas, transformando isso numa moeda de troca que é a vida das pessoas, a sustentação das pessoas. O senhor tem, obviamente, uma interlocução com as bancadas no Congresso. Elas pensam como o senhor? Está todo mundo... Pensam, está todo mundo muito empenhado uniformizado nisso. aí no sentido de... Eu tenho conversado com o Baleia, que é o líder do MDB, tenho conversado com o líder do PP,
tenho conversado com vários líderes dos partidos de centro, que hoje eu faço parte desse grupo, e existe um sentimento dentro das bancadas de que é necessário aprovar, e quanto mais rápido essa reforma for aprovada, melhor. Por que que é melhor? Porque nós vamos começar a sentir os efeitos econômicos da aprovação dessa reforma de forma mais rápida. E isso é um sentimento também de todos os prefeitos e governadores. Por quê? Porque se nós continuarmos esticando isso, principalmente para os prefeitos, eles já vão entrar num período eleitoral e o desgaste vai ser muito maior. Então, existe esse sentimento da necessidade de uma mudança rápida nessa questão da Previdência, mesmo que não seja aquela Previdência esperada pelo ministro Paulo Guedes. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para a nossa situação do Distrito Federal. É de praxe que nos 100 dias a gente faça um balanço com todas aquelas medidas que foram anunciadas ali na época da campanha, aquelas que o governo do senhor conseguiu cumprir, aquelas que ainda não conseguiu cumprir, aquelas que foram cumpridas parcialmente. A gente fez uma seleção de 166 pontos que o senhor destacou na época da campanha. A gente tirou aqueles 60 principais, porque a maior parte era de burocracia. Desses 60, 43 ainda não foram cumpridos, o restante o senhor já conseguiu fazer o cumprimento. O que chama mais atenção, porque aquilo que, eu prometo para o senhor que está tudo lá, está descrito na matéria. Eu estou feliz, com 100 dias eu já cumpri aí quantos por cento? Não, a gente tá falando tirou assim 60, de 60, então 43 ainda não. Então, assim, agora, é lógico que a gente tem que avaliar, não pode ser só uma avaliação numérica, a gente tem que avaliar qualitativamente também o que começou a andar, aquilo que ainda está muito travado. Do ponto de vista do que ainda as pessoas se ressentem de resultados, a gente fala da área de saúde, a gente faz constantemente as nossas inspeções ali nos hospitais para saber como é que está a condição. E ainda, governador, mudou muito pouco. O que o senhor acha desse novo sistema que vocês adotaram de gestão, tirando como exemplo, colocando, na verdade, como exemplo, o modelo de gestão do hospital de base? Ele vai dar certo? É uma questão de tempo para que as pessoas realmente sintam uma melhoria substantiva? Lília, eu quero deixar bem claro o seguinte. Os números da saúde hoje, eles são 3 vezes melhores do que os números que eram no passado. Nós encontramos um sistema de caos total na saúde. Vou lhe dar um exemplo. E aí você pode chamar aqui, você deve conhecer a doutora Núbia, que é a presidente do Instituto do Coração. Isso. O governo passado levou à falência o Instituto do Coração. Não foi feito nenhum transplante de medula óssea e as cirurgias cardíacas só foram feitas de emergência. Nós restabelecemos todo o atendimento do Instituto do Coração, com um esforço muito grande de todas as equipes. Eu consegui fazer o pagamento de 26 milhões de reais dos valores que eram devidos ao Instituto do Coração e nós estamos normalizando a fila de cirurgias no Instituto do Coração. Isso para mim é um feito. Nós triplicamos o número de cirurgias em relação ao que foi feito no ano passado. Então, o que acontece? Eu recebi um sistema totalmente colapsado. E aí, o que se coloca? Eu consegui a aprovação da ampliação do Instituto de Gestão? Consegui. Mas eu recebi aquilo, é como nós vamos tratar do Centrade mais adiante. Eu recebi. Agora eu tive que reformar todas as UPAs, estou terminando as reformas agora. Eu tive que selecionar todo o pessoal e eu fiz um critério de seleção muito sério. Então, e tive que comprar medicamentos. Então, as pessoas só vão sentir, na verdade, a melhoria no atendimento a partir da entrega agora desses hospitais. Então, eu estou reabrindo com a nova gestão o Hospital de Santa Maria, quer dizer, o pessoal já está selecionado, as reformas foram feitas, os medicamentos foram comprados e as equipes, está toda lá, todo mundo para assumir, já estão assumindo. As UPAs também, nós estamos terminando as reformas. Quer dizer, eu estive na UPA de Ceilândia esse final de semana, nós estamos lá com 60% a 70% da obra concluída, que é a que atende mais gente. Então, o efeito daquela medida legislativa, ele só vai começar a surgir a partir de agora. O que nós fizemos hoje foi a ampliação do serviço daquilo que nós já tínhamos, que era o hospital de base e a nossa rede de saúde. Então, a melhoria na saúde, o que eu fiquei mais feliz, eu quero parabenizar a equipe do Osnei, do Francisco, lá do Instituto de Gestão, é que é possível resolver o problema da saúde no Distrito Federal. O senhor acha que encontrou, então, um modelo? Eu encontrei o modelo. Eu acho que ele, associado ao modelo da Secretaria de Saúde, que precisa evoluir, o problema da Secretaria de Saúde é que ela vive na época da manivela ainda. Quer dizer, você tem uma folha de pagamento de 36 mil servidores que é feita em planilha Excel.
Isso não existe. Eu tenho certeza que aqui na sua redação já não é desse jeito. Então, você tem sistemas que foram feitos para dar errado. Você tem um sistema de compras onde você tem 300 servidores comprando 4.500 itens sem qualquer tipo de logística. Logística é uma coisa que todo mundo tem hoje. No meu escritório de advocacia, tem logística de compras, de entrega, de papel, de pessoal, de tudo. Dentro da Secretaria de Saúde não existe. Mas a gente está falando de quanto tempo, governador, para as pessoas sentirem um alívio? De verdade, um alívio de verdade, para dizer assim, eu tenho saúde, eu posso sair de casa, vai demorar pelo menos um ano. Vai melhorando ao longo do período. Agora, com a abertura dessas UPAs que nós recebemos, com atendimento à população, com a instalação em plenitude do Hospital de Santa Maria, com a abertura do 7º andar do Hospital de Base que nós fizemos agora, com as reformas que nós estamos fazendo em toda a rede pública do Distrito Federal. Aí, abrindo Santa Maria, nós vamos reformar o Hospital do Gama, melhorando a qualidade do atendimento. O Hospital da Ceilândia tem uma abertura de uma emergência que é desse tamanho, nós estamos preparando uma obra. Final de semana, sexta-feira, nós vamos inaugurar a UBS de Planaltina. Então, nós vamos fazer um processo de renovação da rede hospitalar do Distrito Federal. E nós vamos fazer isso sem precisar arrumar mais recursos. Dinheiro na Secretaria de Saúde não falta. Tem 8,5 bilhões de reais. Tem mais uma coisa que nós estamos conseguindo fechar agora com o Ministério da Saúde. Um convênio com o Ministério da Saúde, e nós vamos utilizar a nossa Faculdade de Medicina do Distrito Federal, e nós vamos trazer 100 profissionais do programa Mais Médicos para fazer a atenção básica que foi destruída no governo passado. Foi destruída. E vamos trazer esses médicos que estão lá para dentro dos hospitais e dos postos de saúde. A população já sente as melhorias, eu fiz questão de ver isso pessoalmente na UPA de Ceilândia, agora vai sentir muito mais com o tempo. Agora vamos fazer também um trabalho integrado com o governo de Goiás, eu tenho conversado com o governador Caiado e com o Ismael, que é o secretário de saúde lá, que foi presidente do Instituto do Distrito Federal, porque você pega, por exemplo, enquanto nós estamos compartilhando uma parte do atendimento da região sul, Gama, Santa Maria, porque hoje na região do Novo Gama o atendimento está melhor. Justamente, não só, acabou aquela história só deles virem para cá, a gente está indo para lá também. Então, com a abertura do Hospital de Santa Maria, nós vamos ter condições de dar um atendimento também nas especialidades dentro do hospital para essa população. Porque todo mundo precisa de saúde, não é porque virou a fronteira que não é obrigação do Estado. Aí você já tem na região aqui oeste, na saída, Braslândia, por exemplo, Braslândia você atende toda a população de Águas Lindas e Santo Antônio Descoberto e mais as cidades ali para cima, Cocalzinho e tal, porque lá não tem nenhum hospital. Então nós estamos integrando essa rede de atendimento, eu tenho certeza que esse convênio com o Estado de Goiás vai dar certo e nós vamos melhorar a saúde. O que me deixou mais feliz é porque eu vi que tem jeito. Isso me deixa muito feliz. E a força das equipes que estão trabalhando vão fazer esse modelo funcionar no menor prazo possível. E essa é a determinação de toda a equipe que trabalha de forma incansável e nós vamos continuar trabalhando e não vão faltar recursos, nós vamos melhorar a medicina do Distrito Federal. Ok, vamos falar um pouquinho agora de educação. É curioso que a questão da militarização das escolas não estava prevista no seu plano de governo, mas se tornou uma grande bandeira aí desse início de gestão. E inclusive, se eu não estiver enganado, se eu me corrige, o senhor hoje anunciou um grupo de trabalho que vai tocar o projeto de expansão desse modelo. O que o senhor enxerga aí nesse projeto? Eu nunca fui muito dessa área educacional, então eu tenho que ouvir as pessoas que estão próximas de mim. Eu acertei no secretário de Educação, o Rafael Parente é extremamente preparado, disposto, vai empreender um novo modelo de gestão. Mas na discussão sobre a educação, foi-me trazido pelo coronel Júlio César, que esteve comigo na Casa Militar até poucos dias atrás, esse projeto que era um projeto que ele já vinha trabalhando. Inclusive, eu fiz questão de manter ele nesse grupo de trabalho das escolas da militarização, que não é militarização, é o compartilhamento das escolas. A parte disciplinar vai para quem entende melhor de disciplina e a parte pedagógica continua com quem tem isso. Então, foi um projeto que me apareceu e que encantou os meus olhos, principalmente pelo que eu ouvi durante a campanha de professores e pais que tinham susto de levar seus filhos para a escola e professores de os receber, por conta da ausência de segurança dentro daquelas áreas. Então, é um projeto que me parece vai dar certo,
ele tem que ser ampliado até um determinado limite, porque o direito de escolha dos pais, dos professores, ele tem que ser preservado. Não existe consenso, né? Exatamente. Tem muito professor que não mas acredita no eu modelo. espero que não exista realmente esse consenso. Eu quero exatamente que exista a diversidade de modelos. Agora, eu preciso ter experiências exitosas para poder colocar o modelo correto. Eu acho que o Brasil, como um todo, não achou o modelo correto de educação. Isso é a prova que se gasta trilhões de reais, é o maior orçamento que tem, eu acho que depois da saúde, é o de educação. E nós não temos educação de qualidade no Brasil como um todo. Então, eu acho que chegou a hora de novas experiências. O secretário Rafael, a par das escolas compartilhadas, trouxe um projeto inovador, que ele chama de Educar DF, que vem com vários eixos de inclusão de alunos, professores, família, e eu gostei muito da apresentação do projeto e ele já está levando isso para 185 escolas e está sendo muito bem aceito. Então eu acho que chegou a hora da gente criar um novo modelo educacional para o Distrito Federal e com muita esperança de ser a melhor educação do Brasil, que a gente consiga exportar a educação para todo o país. O Tesouro do DF vai dar força aí para a área de educação. A gente viu outro dia, a gente noticiou outro dia uma briga aí na área digital entre o secretário André Clemente, de Fazenda, com o secretário Rafael Parente, da Educação, e o tema da rusga era justamente esse, a falta de dinheiro, e eles chegaram, acho que se não tivesse por WhatsApp, eles teriam ido às vias de fato. Eu acho que só foram às vias de fato pelo WhatsApp, porque era o WhatsApp. O WhatsApp proporciona esses momentos de excitação que ultrapassam a normalidade. Mas eu acho que essas brigas, elas são naturais desde que mantido o nível do respeito, até porque são duas pessoas de extrema responsabilidade, um na área pedagógica e outro na área das finanças. Eu acho que eles chegaram a um consenso, sabem que vão buscar recursos juntos e têm a obrigação de levar todos eles a melhor saúde fiscal e o outro a melhor educação. Então, nós temos uma equipe. Eu fiquei muito feliz que o secretário André Clemente, na nossa reunião dos secretários, levantou, pediu desculpas públicas. E isso me deixou muito feliz porque eu acho que é um gesto que demonstra irmandade. E eu acho que a facilidade que eu tenho tratado com os meus secretários, esse clima de união é que tem feito o êxito do nosso governo ao longo desses 100 dias e vai fazer para os próximos. Governador, em relação ao DF-Trans, o senhor acha que o fim dos problemas aí na bilhetagem passa necessariamente pela extinção desse órgão? Eu tenho certeza que sim, Lília. Eu estou há 100 dias de governo e nenhum dos servidores do DF-Trans conseguiu apresentar um modelo para fazer isso funcionar. Então tem sido motivo de muita tristeza para mim levantar todos os dias de manhã e encontrar um problema diferente com o DF-Trans. A partir dos postos de atendimento, eles já tiveram todas as condições de criar vários modelos digitais, modelos de interligação com instituições financeiras que facilitassem a vida da população. Então, como eles não têm projeto para eles mesmos, eu vou criar o meu projeto. E aí, ao longo desses 100 dias, eu criei o meu projeto. A bilhetagem, nós vamos agora passar por um processo de transferência dos contratos para o BRB, que vai gerir a bilhetagem do Distrito Federal. A partir dessa transferência dos contratos, eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara Legislativa, extinguindo com o DF-Trans, colocando a empresa em extinção, e a Secretaria de Mobilidade, que já tem uma subsecretaria de fiscalização, assume a fiscalização. E a gente coloca a empresa em extinção, redistribui os servidores pelos órgãos do Distrito Federal que estão precisando. Ninguém vai ficar sem emprego. Ninguém vai ficar sem emprego. Vai acabar um antro de corrupção, que infelizmente tem contaminado o DF-Trans ao longo dos últimos anos. Mas a corrupção ela não é feita necessariamente pelas instituições, mas pelas pessoas que estão nas instituições. Pelos modelos. Os modelos onde não tem transparência, onde as empresas têm uma ingerência maior, onde as pessoas são colocadas, onde o sistema é criado. Aí é um modelo. Quando o modelo está muito contaminado, não tem jeito. Isso é igual um problema de diabetes do pé. Você tem que amputar. Não tem outra saída. Então, em vez de levar todo mundo para o caos que está sendo o transporte público no Distrito Federal, a gente amputa e dá nova vida, ganha mais tempo, sobrevida. Se puder, depois a gente ajeita tudo. Vamos falar um pouquinho agora do Centrad. O senhor anunciou agora para o dia 12, que é a próxima sexta-feira, que vai fazer uma medida. Eu até vou perguntar para o senhor exatamente qual é essa medida, porque num primeiro momento a gente imaginou que fosse já a mudança, pelo menos de parte da estrutura do GDF, da burocracia. Mas o fato da comunicação na rua, né, como os repórteres nos pegam ali, às vezes você não consegue explanar da forma que nós podemos aqui. Eu estou desde a vitória
e aí do início da transição, que foi no dia seguinte, e durante a campanha eu falei que se ganhasse iria assumir o Centrade, negociando isso, negociando com a Caixa Econômica Federal, que é o maior, digamos assim, quem tem mais a receber, negociando com o Banco Santander também, e aí a Caixa tem nos ajudado muito nisso, e eu não tive contato direto com as empresas, porque eu entendo que as empresas cometeram todos os erros que levaram ao caos que está no Centrade. Isso é o meu ponto de vista, não estou Mas não condenando são ninguém justamente aqui. elas que vão ser as mais beneficiadas nesse Elas vão ser as processo? mais beneficiadas, sabe por quê? Porque elas vão sair desse imbróglio que elas criaram. Então, qual é o acordo que foi firmado? Como não existe um preço calculado, ninguém consegue chegar ao valor do Centrade, o acordo que nós fizemos foi o seguinte: Caixa Econômica Federal, que é um órgão público, um banco público, fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, tudo que a Caixa Econômica fizer vai ser auditado pelo Tribunal de Contas. Ela, juntamente com a UNOPS, vão fixar o preço. O NOPS foi uma É uma consultoria. consultoria. Então, como ela já está contratada, as duas juntas vão chegar ao preço do Centrade. Qual foi o acordo que nós fechamos agora, que está terminando de analisar as cláusulas, eu acho que ele deve ter terminado hoje? É que nós vamos assumir, nós vamos quebrar o contrato, a PPP, vamos pôr fim a PPP. As empresas transferem para o Distrito Federal toda a tecnologia, tudo que foi feito lá, e nós assumimos o prédio. O que é assumir o prédio? A partir do documento assinado, nós vamos assumir o prédio, pegar a chave do prédio, digamos assim. E aí eu vou concluir as obras, porque eu preciso tirar o habite, estou faltando 8% das obras, mas eu só posso fazer isso depois que eu tiver com o documento e o prédio já for meu. Vou ter que concluir as obras viárias, que foram exigidas e estão acordadas, então eu vou concluir isso também. Ao longo da conclusão dessas obras, eu vou fazer todas as licitações necessárias. Eu tenho que comprar cadeira, mesa, computador, tudo que é necessário para colocar o prédio para Justamente, a gente funcionar. está falando de uma série De medidas de que vão ser medidas tomadas, que, mas a primeira delas é a assinatura do documento. sem dúvida, a pergunta que eu faço para o senhor é: qual é a vantagem para o interesse público? Porque o senhor vai gastar dinheiro. Esse é o ganha-ganha. Deixa eu te dizer agora, eu fiz a medida da DIFAL. Eu vou perder 80 milhões de reais agora. Mas eu vou ganhar quanto? Muito. Porque eu vou ter muitas empresas que vão voltar a consumir. Veja só o que acontece. Eu tenho lá um terreno enorme do Distrito Federal e tenho um prédio enorme que foi construído. Mas até hoje o GDF não colocou R$ 1 naquilo ali. Sim, mas não colocou um dinheiro. terreno que vale quantos milhões? Só o terreno vale mais de 300 milhões de reais. Eu tenho que dar uma solução para esse imbróglio. Sem contar que existe uma obra monumental que foi preparada para ser o centro administrativo do Distrito Federal. Aí eu vou dizer quando vem a parte que ganha. Eu vou investir na licitação. Vou comprar material, vou comprar móveis, vou contratar pessoal, vou botar segurança, limpeza, vou colocar isso tudo. Vou gastar aí, digamos, aí, em torno de uns 2 milhões de reais por mês para manutenção desse prédio. Sem contar com o serviço de limpeza e de vigilância. Sim, mas o cálculo é mais ou menos esse. Hoje eu pago, eu tenho todos os prédios do Distrito Federal que estão abandonados. Esses dias agora nós tivemos o prédio da Secretaria de Educação sendo interditado. Eu tenho o anexo 2 do Buriti, que já não tem mais condições. Qualquer hora dessa eu vou ter ele interditado. Eu tenho hoje pelo menos uns 4 ofícios do Ministério Público pedindo para o bombeiro interditar vários prédios do Distrito Federal, que já não tem mais condições de habitação realmente. Então eu vou transferir esses servidores para lá e vou dar condições de trabalho. Veja só, qual é o custo de energia que eu tenho no anexo 2 do Buriti? Com uma fiação que foi construída há 40 anos atrás. Qual? Altíssimo. Ela está acima, pela avaliação do pessoal da SEB que levou lá, ela está acima do consumo em torno de 53% do que deveria ser. Então, a economia ela vai vir com a transferência. Outra coisa, eu pago 8 milhões de reais de aluguel mês. Eu tenho condições, alguns eu não vou conseguir encerrar, mas eu tenho condições de diminuir esse aluguel para 6 milhões de reais, para menos de 2 milhões de reais mês. Então, é um gasto que vai ser feito agora para ter um retorno. Aí vem o outro lado, que ninguém imagina, ou que não está na conta. É o lado social. Nós temos ali 1 milhão de habitantes, entre Taguatinga, Samambaia, e mais a região toda ali, Ceilândia, Riacho Fundo, tudo que está próximo. Aquilo ali vai mudar a economia daquela região, vai criar um novo polo de desenvolvimento. Todos os terrenos que tem em volta do Centrade são da Terra Cap. Sabe qual é a valorização imobiliária disso? Então muita gente faz a conta só do prédio.
Eu faço a conta do todo, a conta do desenvolvimento. E outra coisa, vai se fazer o que com aquele prédio? O que vai se fazer com aquele prédio? Mas isso não é um problema das Vender um empresas? sonho? Não, não é um problema das empresas, gente. É um problema do Distrito Federal. A empresa quer receber pelo que ela fez, ela tem um contrato assinado. Quem tem o menor problema hoje é a empresa. Quem tem o menor problema hoje é a empresa. Sabe quem tem o maior problema hoje? A Caixa Econômica Federal e o Santander, que já estão com isso em prejuízo. E o Distrito Federal que está dando um prejuízo para a comunidade. Esse é o prejuízo maior. É o prejuízo social que foi causado por conta de uma política equivocada. Primeiro é de quem construiu. Então, ali já teve um erro lá no início, mas foi feito. Eu não participei disso. Segundo é de quem não assumiu, que preferiu entrar na briga e deixar a briga do jeito que está. Eu não participo da solução. Tem 60 ações aí que tramitam na justiça e que estão... E que vão demorar quanto tempo? O prédio vai se diluir. É um patrimônio que vai se diluir até acabar essa briga. O melhor caminho hoje, eu estou convicto disso, é o acordo. Esses dias saiu a representação do Tribunal de Contas lá do procurador Demóstenes, né? Eu só não sei onde é que ele estava morando quando o prédio começou. Porque está lá. Ele devia ter impugnado lá no início. Agora, eu gostei da representação. Eu fiquei muito feliz com a representação que ele fez. Sabe por quê? Porque eu vou pegar esse modelo que eu acabei de explicar aqui e vou submeter ao Tribunal de Contas, porque eu prefiro a participação do Tribunal de Contas desde o início. Se o Tribunal de Contas der uma decisão dizendo não, não é para assumir, eu lavo minhas mãos, eu tentei resolver o problema, não dei conta, eu vou cuidar da minha vida do jeito que ela está aí tocando. Vou reformar os prédios do jeito que está e vou tocar a administração de ideia. Eu vim aqui para tentar resolver os problemas da cidade. Essa é a única disposição que eu tenho e é o que me anima a trabalhar de 5h30 da manhã até a hora que dá certo. Agora, uma outra característica, além de fazer toda essa jornada, é que o senhor tem demonstrado ter uma personalidade bastante forte. Outro dia, o senhor partiu aí para um enfrentamento com o ministro que é o ministro queridinho do Brasil, né? O Sérgio Moro. Vai ser na base de enfrentamento? O senhor acha que parte das questões... Eu sou uma pessoa, por mais que eu seja firme, eu sou uma pessoa fácil de se convencer, tá certo? Desde que você me dê os argumentos. Então, os argumentos do ministro Moro, desde o momento que ele me ligou, em momento nenhum ele me convenceu. E continua sem me convencer. Por que eu digo isso? O ministro Moro é uma pessoa experiente, é um homem que passou pelo judiciário, enfrentou todos os problemas de segurança, da própria segurança pessoal e de sua família. Mas a visão de segurança do ministro Moro é uma visão um pouco diferente da visão do administrador. É isso que precisa ser explicado. Crime organizado no país, os grandes líderes do crime organizado estão todos presos. Acabou o crime organizado no Brasil? Não acabou. Vocês viram o que aconteceu em Fortaleza, queimaram Fortaleza, o Ceará quase todo. Quem mandou aquilo ali se não for o crime organizado? E está no país todo. Esses dias nós prendemos aqui, vocês noticiaram, 8 criminosos do PCC. Junto com eles foram pegas várias fichas de inscrição de inúmeras pessoas que já estão inscritas aqui na região. Então o problema não é o que está dentro. O presídio é seguro. O Marcola está lá, ele não vai ter comunicação. Mas nós sabemos o que acompanha isso. E aí vem a minha responsabilidade como administrador que eu tentei externar e continuo tentando. É que aqui, como eu já relatei, nós temos todas as autoridades, as que estão aqui lá alocadas e as que estão vindo de fora. Você vê hoje aqui, nós temos 4.000 prefeitos nessa cidade. Queimam um ônibus hoje com essa marcha que está tendo na esplanada e você vai ver a repercussão internacional que isso vai ter. O presidente da República está negligenciando essa situação? Ele já recebeu o senhor para conversar pessoalmente sobre isso? Ele recebeu o meu secretário de segurança, ele tem ouvido as informações. Eu acho que ele vai caminhar para uma posição intermediária nessa situação. Ele vai terminar que venha atendendo, a ser o quê, governador? ele vai terminar atendendo a solicitação que foi feita pelo Moro, em virtude da necessidade de transferência dos presos de onde estava durante um período, e a partir daí a gente entra num outro período de negociação em relação ao presídio. Eu acho que o presidente está agindo de forma correta. Ele está sendo aqui o bombeiro de uma situação. Eu, com a responsabilidade que eu tenho com a segurança do Distrito Federal, tomei as minhas medidas. Eu sou da conciliação. Não deu certo, eu vou para a justiça. Então eu ajuizei a ação, estou aguardando a decisão, pedindo de início para ter conhecimento do processo que fundamentou a transferência. Pode ser que eu me convença dos fundamentos. E aí eu vou parar e vou apoiar e vou pedir ao ministro Moro, que já estou pedindo, que nos auxilie na segurança, principalmente na região do entorno. Porque eles estão comprando aqui é São Sebastião, já tem provas de que eles estão aqui em São Sebastião, já tem provas que eles estão no entorno e no entorno não tem segurança.
Nós não temos um presídio no... A inteligência do governo, da polícia, está fazendo esse Inteligência nossa, levantamento? nós estamos fazendo um trabalho de inteligência muito forte. O secretário de Segurança está fazendo, reforçamos toda a área de inteligência do Distrito Federal. São coisas que a grande maioria correm em sigilo, mas todos nós temos conhecimento de que o crime organizado está se instalando aqui nessa nossa região. Então, nós vamos cuidar disso. Se a decisão me convencer, o que tiver dentro dos autos, eu vou reforçar isso. Se não me convencer, eu vou continuar na justiça brigando para tirar esses presos daqui e acabar com esse presídio federal aqui no Distrito Federal. Como é que vai a relação, o senhor, com a bancada na Câmara Legislativa, com os deputados na Câmara Legislativa? O senhor acha que está tendo um apoiamento necessário para poder governar? Eu acho que os principais programas, os principais projetos do governo, todos eles foram aprovados no tempo correto. Eu tenho que agradecer a toda a bancada, não só a base, mas também aqueles de oposição. Quer dizer, nós tivemos um enfrentamento inicial ali na questão da saúde, dos hospitais, terminamos que houve um consenso, chegamos a um andamento. Conseguimos resolver o problema, pelo menos de forma parcial, das polícias, me possibilitou abrir todas as delegacias do Distrito Federal. Sim. Tivemos vitória ontem com a questão da DIFAL, que era uma coisa, foi votada em uma semana. Certo. A questão da AGFIS já avançou muito, já votaram em primeiro turno. Agora, então, passe livre, PVA, como é que... Mas eu acho que essas questões, Lília, são questões que merecem realmente um debate maior. Por exemplo, a questão do passe livre. Foi se fazendo um escancaramento desse benefício, o que era um benefício para facilitar, ajudar a vida dos estudantes. Eu, quando fui estudante aqui, eu pagava meus 30%, pegava meu ônibus, e aí nós, família, nos organizávamos para ter essa condição. Eu acho que avançou, aqueles que não têm condições, que estão nos programas sociais, realmente têm direito e devem permanecer recebendo. Só que aí chegaram num ponto que você abriu muito a situação. Hoje, qualquer um que se matricula num cursinho qualquer, e são muitos os cursinhos que existem por aí, passa a ter direito ao passe livre. Quer dizer, virou um descontrole. O que eu tenho pedido para a Câmara é que analise e me dê uma solução. Eu acho que lá é o campo onde nós sempre podemos discutir. Aí vira e diz, mas se acabar com o roubo, se apertar as empresas... Eu estou fazendo a minha parte. Agora no DefTrans eu estou fazendo, junto às empresas eu estou fazendo. Agora não existe dinheiro para todo mundo. Eu tenho utilizado uma frase, Lilian, que é o seguinte: me entregaram, pelo voto, o governo do Distrito Federal. Não foi a presidência do Banco Central e nem da Casa da Moeda. Agora mesmo, semana passada, e eu vou vetar, aprovaram o passe livre para bombeiros e policiais militares durante a folga. Quer dizer, vão dando benefício. A conta ninguém sabe quem paga. Quem paga somos todos nós, os contribuintes. Aí chega, estão reclamando porque não tem saúde, porque não tem infraestrutura, porque tem buraco na rua, porque não conserta o meio-fio, porque não conserta a calçada, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Mas vão distribuindo benesses. E a conta é paga por quem? Por toda a sociedade que vê a infraestrutura da cidade se diluir. O senhor não esconde de ninguém que pretende alçar voos mais altos na política. Como é que estão as tratativas aí? Como é que está o plano de voo do senhor para liderar o MDB nacionalmente? Olha, Tem eu chances? digo o seguinte: eu trabalho na minha vida fazendo muito bem feito aquilo que Deus me coloca como desafio. Eu fiz assim quando fui conselheiro da OAB, quando fui presidente da seccional, quando fui diretor. Então, todas essas minhas passagens pela vida pública, mesmo que tenham sido mais restritas, eu procurei desempenhar com muito carinho e com muito afinco, até com sacrifício pessoal e financeiro. Essa de ser governador do Distrito Federal talvez seja, para mim, a maior honraria para quem é filho dessa cidade. Agora, a maneira como eu me coloco, a maneira como eu tento administrar, isso tem ganhado um determinado destaque no âmbito nacional. E eu reconheço isso. Deus me deu o dom da oratória e eu sei utilizar ela em favor meu e dos outros que precisam. Agora, eu não coloco essa questão nacional, ela ainda está muito turva, está entendendo? Nós estamos num cenário ainda onde você tem um presidente Bolsonaro que inicia um governo que parece que vai ser muito promissor para o Brasil e tem todo o nosso apoio, e ele tem o direito a uma reeleição. Então, está aí. Nós temos o governador Dória de São Paulo, que é o governador da maior, onde tem 70% do PIB, é exatamente o Sudeste e o restante o Sul, e ele está lá à frente disso. Nós temos os governadores do Nordeste que representam uma grande força ainda, e a grande maioria está aliado ao projeto da esquerda, ao projeto do PT, que foi muito bem, perdeu as eleições, mas teve 50 milhões de votos e não está apagado, porque tem uma boa bancada. Tem muita gente na fila aí. Então, existe um cenário nacional, você tem pessoas da envergadura de Rodrigo Maia,
que é um excelente parlamentar, que está conduzindo de forma memorável toda o Congresso, a articulação. Né? Tem o Davi Alcolumbre, que surge como uma figura de um encantamento maravilhoso. Então tem muita gente. O que minha função nesse momento é trabalhar, colocar as minhas coisas em dia, resolver os problemas do Distrito Federal e o futuro, com a minha participação, a Deus pertence. Então eu vou trabalhar para organizar a minha cidade. E aí depois eu decido o que eu vou fazer ou se não vou fazer nada também. Ok, o senhor está sendo avaliado pelos 100 dias, queria que o senhor fizesse uma avaliação também da gestão Bolsonaro. Faltou uma coisa que nós não comentamos na última pergunta, e aí eu concluo com essa. MDB Nacional. Eu fui convidado a entrar numa marcha de renovação, mas isso passa pelo MDB local. Eu estou tentando uma negociação com o atual presidente, com o Tadeu Filipelli, em que ele assuma a presidência de honra desse partido, por tudo que ele fez ao longo dos anos pelo MDB no Distrito Federal, e ele promova, assim como o Jucá está promovendo no âmbito nacional, uma renovação do partido. Eu defendo o nome do deputado Rafael Prudente para a presidência do MDB. E aí, defendo o nome da Érica Filipelli para que esteja na executiva. É uma mulher jovem, uma mulher que está mostrando um belo trabalho à frente da Secretaria da Mulher, e ele aceitou? Não, ele ainda está se convencendo, eu espero que se convença. Porque eu não posso tentar uma renovação de um partido em âmbito nacional se eu não fizer o dever de casa. E essa eu acho que é a compreensão que nós temos que ter. Então eu vou passar primeiro por essa discussão interna aqui no Distrito Federal e estou trabalhando paralelamente junto com as forças que existem do MDB na renovação nacional. Então isso tudo é um processo que está em andamento, não tem nada definido. Ok. Como é que o senhor avalia os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? Bom, eu gosto muito da maneira do Bolsonaro governar. Ele governa falando. Isso eu gosto disso. Eu gosto de governar falando. Só que eu falo mais da expressão, ele mais pelas mídias sociais. Eu não sou muito bom para operar mídias sociais. Mas ele tem essa maneira franca de dizer as coisas que ele pensa e que ele entende. Eu acho que o governo Bolsonaro terminou patinando em algumas coisas muito bobas ali no início. Você não acha que foi justamente porque ele falou demais? Não, eu acho que foram questões que não precisavam ser comentadas, porque o país passa por um momento ainda de muita divisão, como eu acabei de falar. Nós saímos da extrema esquerda e chegamos na extrema direita, sendo que a inteligência sempre está no centro. Então, eu acho que o momento agora é de convergir todas as ideias, porque o pensamento de todos é a oportunidade que nós estamos tendo de recuperar a nossa nação. Acho que agora, nesse momento, ele acerta profundamente. Acerta em participar da conversa política, chamando os líderes partidários, acerta em empoderar os líderes dentro do Congresso Nacional, ele acerta em colocar nas mãos, de forma compartilhada, com as lideranças da Câmara, a partir do deputado Rodrigo Maia, com as lideranças do Senado, através do presidente Davi Alcolumbre. Eu acho que agora ele caminha no rumo do acerto de forma acelerada, e isso vai fazer com que o país volte a crescer de forma acelerada. Então eu estou elogiando o presidente, eu estou elogiando sua equipe, e em especial a equipe econômica, o Paulo Guedes, o Rogério Marinho, a equipe econômica, o presidente da Caixa Econômica Federal, toda essa turma, eles acertam de forma muito grande. Você já teve a oportunidade de estar com ele em uma agenda privada depois da eleição? Depois da eleição, sim. Depois da posse, não. Eu acho que a agenda dele está muito ainda... Ele tem muitos compromissos. O que eu deixei bem claro para ele através dos interlocutores que temos, e temos muitos. Ele já recebeu 6 governadores, não tem que receber quem cuida da segurança dele, quem cuida da cidade dele? Eu acho que o fato dele receber 6 governadores, tem 6 governadores que estão em situação econômica muito pior do que o Distrito Federal. Eu acho que ele tem que dar prioridade a esses estados realmente. Aqui eu tenho paciência, sei que ele está olhando pelo Distrito Federal, ele mora aqui, sua esposa é daqui. Então, eu quero dizer o seguinte, estou com o presidente, nós vamos arrumar esse país juntos. Governador, hoje pela manhã, quando o senhor deu uma entrevista coletiva em função dos 100 dias de governo, o senhor deu nota 7 para a atuação da sua equipe e para a própria atuação do senhor. Nota 7, na maior parte das escolas, é a média. O senhor se enxerga como um líder de um governo mediano? Não, eu acho que a avaliação, e eu avalio os boletins dos meus filhos também, eu olho todos eles, ele é o conjunto. É o ambiente, é a presença, é o esforço, é o resultado. Então, como nós estamos num ambiente que nós estamos conhecendo todos, agora eu venho da iniciativa privada, tenho 100 dias que assumi um governo.
todos os secretários chegaram num ambiente também de muita dificuldade. A Secretaria de Turismo não tinha telefone, uma Secretaria de Turismo que não tinha um quiosque no aeroporto. Então, estou dando um exemplo da Secretaria de Turismo, mas tem diversas outras que eu posso citar aqui. Então, como é que você vai avaliar com nota maior aquilo que você ainda não conseguiu aprender como um todo? Está tomando pé ainda. Está tomando pé. Então, tem muito o que melhorar até chegar no 10. Eu espero que se a gente conseguir chegar no final do governo, num 8,5, nós já vamos ter prestado muito serviço para a sociedade. Então, eu estou satisfeito com a minha equipe, estou muito feliz com a equipe que eu consegui reunir. Eu acho que o fato de ter vindo de uma eleição inesperada me fez encontrar, e foi Deus que me iluminou, a grande maioria dos meus secretários eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não tinha o telefone, não sabia quem era. Eu fui encontrando ao longo da transição. E isso fez com que eu tenha hoje uma equipe Agora, sólida. O senhor está apostando em algumas nomeações que estão sendo questionadas na Justiça, entre elas a do presidente da CAESB. O senhor acha que vale a pena se desgastar e brigar pela manutenção desses quadros? Olha, eu acho que vale sim. O Fernando Leite é uma pessoa que conhece a CAESB como ninguém. A CAESB é uma empresa que passou por muita dificuldade, por muitos desmandos, por muitos contratos mal feitos. Então eu precisava de alguém que tivesse o conhecimento. Eu não podia botar alguém lá que fosse tentar acertar. Então eu acho que o acerto foi muito grande. Essa questão da legislação federal que tratou das empresas estatais, do meu ponto de vista, ela exagerou, como muitas legislações do Brasil criadas em momentos de crise. Mas querer evitar quem está comprometido com improbidade administrativa é um exagero? Esse compromisso dele é um compromisso do meu ponto de vista jurídico que não atinge essa legislação. É tanto que nós estamos recorrendo, coloquei a Procuradoria à disposição. Certo. Então, algumas coisas eu entendo o seguinte, a legislação exagerou. O mesmo vale para o SIDRAC? Pegaram a legislação do SIDRAC e muito mais, porque ele foi absolvido nesse ponto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não foi punido. Então, o que eu coloco? A legislação federal foi criada no momento da crise da Petrobras. Aí criaram um ambiente onde você não consegue nomear ninguém. Você não tem como nomear pessoas. Primeiro que exige não sei quantos mil anos de experiência. Então você pode ter um especialista, se ele não tiver exercido o cargo público, ele não é especialista. Eu, por exemplo, não poderia ser governador de acordo à lei, se fosse aplicado ao governo, porque eu não tinha nenhuma experiência pública. Veja só. Então é uma lei que ela veio para amarrar em torno dos próprios servidores. É uma lei que foi muito mal feita. Eu digo isso e o Supremo está demorando de tornar essa legislação inconstitucional, porque ela está trazendo amarras que vai impedir que as empresas do país sejam administradas. Porque ela vai se tornar empresas dos próprios servidores, porque só os servidores vão conseguir ser dirigentes. Certo. A gente falou um monte sobre os últimos 100 dias, o senhor falou um pouco sobre os próximos 100 dias, mas para a gente finalizar essa entrevista, eu pergunto para o senhor, como é que vai estar essa cidade em 2022? Vai estar bem. Eu garanto para vocês que ela vai estar bem mudada, com uma característica totalmente diferente, com as pessoas num nível de emprego bem maior, a gente saindo dessa situação de depressão econômica, com as cidades bem mais bonitas, com projetos que tenham funcionalidade, sem megalomania. Eu acho que isso é muito importante. Nós já tivemos muitos projetos assim, bem exagerados, como é o próprio exemplo do estádio Mané Garrincha. Eu acho que nós temos que trabalhar pé no chão, saber que os recursos não nascem em árvore e nem são pegos na lata do lixo. Nós temos que fazer coisas que realmente funcionem no Distrito Federal. Eu acho que isso vai trazer alegria, vai trazer as pessoas novamente a acreditar nessa cidade que, na minha visão, é uma das cidades mais belas que nós temos no mundo. E nós vamos levar esse título de reconhecimento. Eu tenho certeza que, continuando ou não na política, eu vou entregar uma Brasília muito melhor do que eu recebi e com a perspectiva de futuro ainda muito maior. Governador, muitíssimo obrigada por essa entrevista. A gente, claro, deseja boa sorte. Eu agradeço, Lilian, mais uma vez a você, toda a sua equipe, ao Metrópolis, a todos que fazem essa família do Metrópolis. Eu quero dizer o seguinte, da minha parte, tudo que vocês quiserem saber, eu estou à disposição. Muito obrigada. Não sou de esconder o jogo, você me liga quando quer, seus repórteres estão sempre aí. E eu vou continuar sendo essa pessoa transparente que confia na cidade e confia nessa população que me dedicou mais de 1 milhão de votos e que eu tenho certeza ainda vai ter muito orgulho do governador que elegeram. Muito obrigada, uma ótima noite. Muito obrigada.